reflexão de hoje, o pensamento e as enfermidades. Até um pouco condizente daquilo que a gente já estudou hoje, mas sempre reforçando, porque talvez seja a razão mais urgente nossa de melhoramento, é a questão do pensamento, porque ele que gera e ele que constrói tudo na nossa vida, não tem como ser diferente. Os pensamentos influenciam realmente em nosso estado de saúde física? É a pergunta. Para respaldarmos nossa opinião, peço licença para transcrever a opinião de 3 pessoas com autoridade no assunto. Podemos dizer, sem receio de desmentido, que é o nosso espírito que alimenta a enfermidade e torna incurável realmente. Tudo o que acontece no universo mental necessariamente deixa sinais no físico. Muitas vezes ignoramos os nossos padrões negativos e desequilibrados, até apanharmos com eles na cabeça. Na maioria dos casos, a doença física constitui uma chamada de atenção, emitida pelo corpo físico. É a forma que o corpo tem de nos dizer que algo está fora de seu equilíbrio. É como aquele velho ditado que a corda sempre arrebenta no ponto mais fraco, a parte que está ruída, dá para se dizer assim. Então, na nossa somatória de organização espiritual, física, vai estourar naquilo que é o último, né? O último, onde que dá o desfecho, dá para se dizer assim, para nós entendermos melhor. Então, a doença foi gerada pela forma que a gente age, que pensa e que alimenta pensamentos. Quando a gente alimenta pensamentos destrutivos que não agregam positivamente para nós e nem na vida das pessoas, geramos uma espécie de energia pesada que acaba por nos adoecer a somatória do tempo. Então, sempre que temos pensamentos que não nos auxiliam, que não nos colocam para cima, é para a gente se dar por conta, antes que um processo mais doloroso lá adiante se desfeche. Então, como uma chamada de atenção, a doença faz isso para nós. O que eu estou fazendo? De que modo eu estou me comportando perante a vida? Como estou pensando, julgando? Que a gente tem os nossos padrões, mas todos eles devem ser moldados no melhoramento, no amor, no sentimento fraterno, que é saúde, que é luz, que auxilia sempre, não somente a nós, mas tudo que está ao nosso redor acaba por receber essa energia melhor. Então, agora há pouco a gente estava falando sobre o processo infeccioso de toda a problemática do vírus em si. Então, ele só é controlável, a gente sabe disso, pelo padrão melhor, pela uma couraça, dá para se dizer assim, de energias positivas melhores. Se tu tem isso, tu está imune. Não é algo assim que a gente vai se convencer que a gente não vai contrair de alguma forma, mas pode ser leve, tranquila, passageira, né, sem maiores complicações. Então, verdadeiramente, a nossa resistência está na conduta, no pensamento, na confiança de que o melhor está por vir após toda essa tempestade que assola as nossas mentes e os nossos corações. Então, é urgente que a gente se dê por conta. O que eu estou gerando? De que forma isso repercute na minha vida? É positivo? Eu estou ficando bem?
ou senão as mudanças devem ser feitas. Parece-me que essas citações respondem com clareza à indagação. Vejamos um exemplo. Imaginemos que alguém, apesar de ser fiel, tenha pensamentos libidinosos, pornográficos, com outras pessoas. Esses pensamentos sem ação podem adoecer? Essa é a indagação. No capítulo Vida Mental, como esse processo acontece naturalmente, uma mente desarmonizada, desequilibrada, com o tempo adoecerá o corpo físico. Pesquisas mostram que pessoas que carregam mágoas por muito tempo podem desenvolver câncer e que a raiva, a depender de cada indivíduo, pode contribuir para problemas cardíacos. Destaque: não há dúvida que a mente em desequilíbrio pode comprometer a saúde do corpo. Então, a primeira pergunta ali: se eu ter pensamentos que não são bons, mesmo uma pessoa sendo fiel na colocação abaixo, ela tem a mesma ação, mesmo que a gente não execute, porque o que vale é a intenção, é o pensamento, e na medida que a gente tem um pensamento, chega até a outra pessoa, e aí é um gerador, porque no momento que tu pensa algo inadequado, não é só tu que está sabendo disso. Todo o padrão vibratório diminuído, mais baixo, vai ficar sabendo, já está sintonizado e vem para perto de nós, até como uma forma de nós sugarmos alguma energia. Por isso que sempre que não temos bons pensamentos, alguma dificuldade a gente sente, seja um pequeno desconforto, né, na cabeça, no pescoço. Estômago é muito natural de se acontecer e que muitas vezes a gente acha que está com uma dificuldade orgânica. Não, às vezes até pode ser, mas a maior parte, porque quando a gente consegue estar num pensamento mais elevado, esses pequenos desconfortos são sanados simplesmente pela energia melhor que paira, sempre que a gente seja esse captador dessa energia melhor. Seguindo essa linha de raciocínio, a cura das enfermidades está no próprio indivíduo. Sim, vejamos a pirâmide simbólica da direção correta que devemos tomar. Não sei se vocês vão conseguir a pirâmide. Autoconhecimento, reeducação mental e emocional, autotransformação, autocura. Então tudo é um processo que, se a gente colocar com insistência para nós, da gente saber o que se passa realmente dentro de nós e ir a fundo e tentar sanar, pelo menos, porque no primeiro momento achamos que a dificuldade é muito grande e aí já paramos por aí, porque aquela ideia de que não vamos conseguir. Então vamos conseguindo a nossa autocura e aí o processo se torna mais leve. Já me compreendo, me gosto da maneira que eu sou, adequando, sempre sendo caridoso com a gente mesmo, que é muito importante a gente ter caridade, porque às vezes nós olhamos para o nosso interno e temos medo daquilo que sentimos e pensamos, os julgamentos que às vezes temos, mas é algo que está em nós,
mas que precisa ser melhorado, colocado em equilíbrio e ter um certo grau de paciência também, porque não vamos mudar totalmente a nossa organização daquilo que ela é hoje para amanhã. Ela é um processo longo, mas permanente, e que a gente sabe que a construção boa, ela leva tempo para se fazer, não é com pressa. Não tem como a gente colocar um modelo bonito em nós, ou uma ideia daquilo que eu gostaria de ser e eu não sou. Então é muito importante a gente se trabalhar e se proporcionar esse melhor. Mas, e quando as doenças forem realmente incuráveis? É uma indagação. Ainda assim, o bom uso do livre-arbítrio, com ações, pensamentos e sentimentos, sendo bem administrados e educados, podem alterar o que está programado. Então, mesmo que por um karma de uma vida anterior, a gente possa pensar uma patologia que se instala e que ela não tem uma cura, ou ela não vai ter uma cura nessa existência, a gente sabe que pelo menos uma parte a gente vai poder sanar. Um resgate mais doloroso vale muito para o espírito, embora a gente não gostaria ou não quer passar por processos dolorosos, mas naturalmente aquilo que é necessário se faz presente em nossas vidas. Então, um pouquinho que nós melhorarmos agora, na outra a gente já não vai precisar vir nessa dificuldade. Então vamos ter muito mais força para atingir os objetivos. Obviamente, há situações onde a enfermidade não pode ser totalmente erradicada. Contudo, vivendo dentro de uma vida positiva, tudo pode ser amenizado. A positividade sempre, porque temos o hábito de sermos um pouco negativo ou bastante negativo. Sempre que situações que se mostram para nós, qual é a primeira ideia que a gente tem? Um telefone toca às 11h30 da noite, ou meia hora do dia seguinte. É para a gente pensar. Só um pequeno e tantas outras coisas. Pessoas que nos ligam. A gente nunca pensa que é uma notícia boa que vai vir, mas pode ser. Então é o nosso tipo de pensamento que faz, e tendências também. Uma personagem do escritor Boris Pasternak salientou: a saúde tende a ser afetada se dia após dia dissemos o contrário do que sentimos. Rastejamos diante daquilo que detestamos e nos rejubilamos entre aquilo que nada nos traz e senão infortúnio. Então essa é uma realidade da maior parte de todos nós, que faz parte. A questão do pensamento, aquele preocupante, os processos de dificuldade, de preocupação, não nos agregam, mas como diz a atriz aqui, é os que mais fazem parte do nosso cotidiano e não nos agregam em nada. Só para a gente pensar. Seria por isso que determinados tratamentos funcionam com determinado paciente e com outro não. Sem sombra de dúvida. A maioria, como as pessoas
como a pessoa lida com o fato determina sua melhora ou sua piora. Muitas pessoas, após serem curadas de uma enfermidade, logo adoecem novamente. E isso vai acontecendo ao longo da vida. Normalmente, são padrões mentais que se repetem, padrões mentais antigos, aos quais a pessoa não consegue se livrar. Além de cirurgias e remédios, deveríamos prestar mais atenção no que pensamos e sentimos. Então, foi isso, até tudo tem correlação. A gente falou no estudo sobre isso. A questão, tu passa por nesse caso em especial, passa por um processo de doença e trata o corpo, mas não tratou a causa primeira, que é o espírito, que é o gerador, que é o que projeta, que não é de boa qualidade. A gente equivaler a um projetor na parede, para a gente ver uma imagem. Ele não é de boa qualidade, então ele não tem uma precisão. Então, o quanto é importante a gente limpar essa lente para que ela foque naquilo que realmente importa, aquilo que vai trazer coisas boas para nós. Porque o processo da doença, nesse capítulo em especial, ela volta porque não se mudou o tipo de padrão. Então as coisas somente vão mudar ao redor de nós positivamente, com alegria, com satisfação, se a gente der vazão às coisas boas, ou a gente buscar, digo até forçar. Eu falei aqui uma vez já, que eu costumava ter um ato que, num primeiro momento, se eu falar num âmbito que eu não esteja acostumado, vão me chamar, né, que eu não estou batendo bem, que é a gente se surpreender. O que eu estou pensando nesse exato momento? Isso é um gerador bom ou é uma coisa que não me contribui e, pelo contrário, faz com que eu baixe o meu nível vibratório? É muito importante, é uma técnica, mas que cada um pode inventar a sua, porque o universo das nossas mentes é vasto. Imagine o universo de Deus, e a gente sabe que cada mente nossa, ou cada espírito, é uma criatura inigual, não tem outra igual, simplesmente. Então, dentro de cada mente existe um universo, e a gente pode achar meios, cada um pode construir a sua forma de buscar, de se surpreender de certa forma. O que tu está fazendo agora? É estranho a gente chamar a gente pelo próprio nome. Eu fazia isso. Não sei se não tenho a necessidade de fazer mais. Às vezes, agora eu já me dou conta do tipo de pensamento que eu estou, que aquilo não vai ser bom. Então, pensamentos bons, positivos, com otimismo, que a gente vai conseguir com certeza melhorar. Se deter no processo difícil que estamos passando é muito fácil. E a gente ir na frente da TV, olhando um já está bom, mas se quiser mais, olhar 2, 3 jornais e ver tudo que de dificuldade aconteceu no país hoje, a gente vai ter o acesso. É isso que eu quero. Mas pensem, ou pensamos, isso vai nos contribuir para a nossa noite de sono? Será que a gente vai ir por um plano elevado, onde a gente vai renovar as nossas energias? Com certeza não. Mas se a gente der um tempo e fazer uma prece de agradecimento pelo dia que transcorreu da forma que deu e conseguiu trabalhar com saúde, ter as condições de vida e ser agradecido por tudo isso, aí sim a gente vai conseguir. Com certeza os nossos benfeitores vão nos levar
até vão fazer com que a gente seja útil, ajudando no plano espiritual também, porque é necessário muita ajuda, principalmente no momento que estamos passando. Então, quanto mais fizermos, menos pesos vamos sentir pela energia que paira sobre o nosso sistema, mas sabendo que estamos na regência do Pai Maior e do Mestre, que é o nosso governador, e fora a espiritualidade superior que atua permanente junto de todos nós. Nem sempre é fácil ser resignado diante de problemas graves, sem dúvida. Por isso, o entendimento mais amplo sobre a vida, a compreensão que nada em nossa existência acontece por obra do acaso, ajuda-nos a termos uma postura otimista diante de qualquer problema ou dificuldade. Lembremos sempre dessas verdades. Deus não castiga. O acaso não existe. Tudo que passamos na vida é aprendizado para nosso crescimento. Sempre haverá um caminho alternativo. A revolta em nada nos ajuda. Então, todas essas situações são verdades permanentes e que sempre vamos ter a responsabilidade de tornar a nossa vida mais amena, mais leve, porque dificultosa a gente já sabe, todos nós carregamos processos de dificuldades anteriores, algumas semeadas aqui nesta vida, pelas nossas tendências ainda serem um pouco daquelas que tivemos em nossas vidas passadas, mas Deus espera que a gente tenha uma tomada de decisão diferente, sabendo que cessa-se mais um ano da nossa existência aqui terrena, e sempre é importante a gente olhar, ver o que fizemos neste ano, né? Hoje a gente está fechando nossos trabalhos da minha parte, mas assim, o que fizemos de diferente, ou que temos em projeção a fazer, que ainda não tivemos essa iniciativa, o que está faltando para a gente fazer? Medo. E para muitas pessoas a gente perguntar esse ano, eles vão dar essa resposta: não dá para fazer mais nada agora porque estamos vivendo toda essa situação. Mas será que não dá? Será que essa força mental projetora que é o nosso pensamento, não dá para projetar coisas boas, idealizações nobres no campo do nosso espírito e no espírito de tantos que nos envolvem e que vivem junto de nós e precisam da nossa ajuda também? E pior ainda, quando a gente se torna um pouquinho dessa dificuldade onde a gente está inserido. É muito importante a gente ser o ser que agrega na família que está, na sociedade que está, tirando de cena o egoísmo, que é o que assola e que é o causador das maiores dificuldades de vivência aqui na nossa vida terrena. Então, que a gente possa refletir e ter um sentimento de muita gratidão, porque estamos vivendo, tendo oportunidades de vida. E sempre vamos viver melhor, porque por mais que possa cessar a vida física, a gente sabe, a vida continua, sempre. Vamos voltar para cá. Se
tivermos essas condições e vamos encontrar, como a gente estudou hoje, encontrar aqueles que já partiram antes de nós e que vão retornar antes também. Então é uma constante. Então o medo que assola a humanidade não deve permanecer nos nossos corações. O quanto mais a gente puder abrir, né, esperança, força, jamais se deter em levar adiante mais notícias ruins, preocupantes, embora surjam, vai surgir outras dificuldades, porque todos nós precisamos evoluir e que não devemos ficar parados, que é um movimento que se faz, o universo se movimenta sempre. Imagine nós, a gente querer ficar parado por achar que já conseguiu estabelecer uma elevação. É um processo muito mais longo que a gente imagina, mas a gente precisa fazer. Então agradeço por mais esse momento que a gente está vivendo junto hoje, ou agora, por mais um ano que a gente teve de trabalho. Pouco paramos, graças a Deus, a espiritualidade abriu seus caminhos para que a gente estivesse sempre constante aqui junto, ou se não estava aqui em corpo físico, estava em pensamento. Digo para vocês, quando estiverem com algum tipo de dificuldade, pense no plano espiritual do centro. Com certeza uma energia muito boa vai ajudar a todos vocês. Não esqueçam, sempre estão acompanhados e amparados e protegidos. Sempre vão ter condições de fazer e executar qualquer tipo de situação na vida de vocês. A força toda está dentro de cada um, auxiliado por todos os benfeitores que nos amparam, que nos amam e estão aí sempre nos ajudando. Mas não esqueçamos que devemos fazer a nossa parte. Sempre vamos fazer o que nos cabe. Que assim seja.